Imagina que um dia você resolveu empreender e para isso passou a compor o quadro societário de uma empresa. Se enquadrou lá como sócio, né? Se eu consultasse lá na Receita Federal o quadro societário daquela empresa naquele período, você estava lá. Mas depois de passado algum tempo, você percebeu que aquilo não era para você, não estava dando certo de alguma maneira, de alguma forma, e você resolveu se retirar regularmente, com todos os registros nos atos constitutivos da companhia. Você resolveu abandonar aquilo ali, não era para você, não estava legal, e você saiu e passou a viver a sua vida normalmente. Acontece que um belo dia você recebeu na sua casa um mandado de citação dizendo que você devia o IPTU referente a um período antigo daquela empresa que você nem estava mais lá. Foi isso que aconteceu com um dos clientes lá do nosso escritório e eu vou trazer esse caso aqui, porque caso tenha acontecido o mesmo com você ou com alguém que você conhece, você saiba como proceder. Antes da gente avançar para o caso específico que aconteceu lá no nosso escritório e que deu ensejo a esse vídeo, eu queria desmistificar algumas coisas acerca do IPTU, tá bom? Vejam bem, antes, né, há muito tempo atrás, se falava muito de que você poderia não pagar o IPTU e ficar tranquilo porque o município só podia cobrar os últimos 5 anos. E não é que isso não seja verdade, tá bom? De fato, existe uma coisa chamada prazo decadencial e outra coisa chamada prazo prescricional, que são dois institutos que nós podemos utilizar para combater cobranças indevidas pelo município. Acontece que antes isso era muito comum de acontecer, o município se perder nesses prazos. Hoje, o que é que mudou? Os sistemas dos municípios, eles são hoje informatizados. Então, o município consegue, por meio de um sistema, monitorar esses prazos e evitar que eles percam esses prazos. Então, muito dificilmente, o município ele não vai propor execução fiscal contra você se você tiver débitos de IPTU realmente lá em aberto. Inclusive, no ano passado, nós recebemos no nosso escritório uma contribuinte que recebeu uma execução fiscal. E sabe quando que o município entrou contra ela, com essa execução fiscal contra ela, no último dia do prazo. Porque foi coincidência? Não, isso é monitorado. Olha, você tem até hoje para entrar com essa execução fiscal contra esse devedor. E muito prontamente, o município, ele simplesmente, é bem simples, né, entrar com a execução fiscal, a petição é sempre a mesma, basta ele anexar ali a CDA, que é a certidão de dívida ativa, que consubstancia, digamos assim, é como se fosse um cheque, falando assim, pode entrar contra esse contribuinte, porque ele está devendo. É como se fosse um cheque que o município tivesse contra você. Essa é a certidão de dívida ativa. Então é muito simples hoje você entrar com uma execução fiscal e, por conta da informatização dos sistemas, né, cada vez de forma mais avançada, é muito difícil que o município perca esse prazo. Eu não estou dizendo aqui que não acontece. Eu só quero quebrar uma crença antiga que a gente tinha lá dos nossos avós, dos nossos pais, de que isso era comum. Hoje não é comum, mas pode acontecer sim, claro. No caso desse nosso cliente, o que ele fez, né? Ele recebeu essa intimação referente a um processo de execução antigo que já estava caminhando contra a empresa e que foi redirecionada para ele, porque ele é ex-sócio dessa empresa. Ele foi intimado lá, ele foi citado e lá no texto, né, falava assim, olha, existe aqui um débito de IPTU dos anos 1, 2, 3, 4 e 5 dessa empresa e você, como é ex-sócio, está recebendo essa intimação por conta do redirecionamento da execução fiscal para você. Pronto, o que ele fez? Obviamente ele fez o certo, que foi procurar a assessoria jurídica especializada no tema para tratar aquela execução fiscal da melhor forma para ele. Porque além da prescrição e decadência que eu citei para vocês, existem várias formas que inviabilizam a cobrança. O débito existe, igual eu falei para vocês ali no começo do vídeo, olha, existe o IPTU, você tem que pagar o IPTU. Se você não pagar, dificilmente o município não vai executar. Agora, ele está executando do jeito certo? Existem algumas regras para que o município ele vá atrás de você buscar esse dinheiro para colocar no bolso dele. Não é de qualquer jeito. Ele precisa seguir regras para isso. E o nosso cliente nos procurou e falou, olha, recebi isso aqui, tá certo, ele pode fazer dessa forma. E aqui eu vou me ater somente ao fato de ele ser ex-sócio da empresa. Porque na cabeça dele, veja bem, eu não estou mais nessa empresa, eu tenho que responder por esse débito. Então é isso que a gente vai explorar aqui hoje. E sem mais delongas, eu vou te dizer que sim, existe a possibilidade de você, mesmo sendo ex-sócio de uma empresa, responder pelas dívidas tributárias daquela empresa. Quais são as possibilidades? A gente pode dizer aqui duas para vocês. A primeira é a seguinte: se você estava na sociedade na data em que ela foi dissolvida regularmente,
Jéssica, que papo complicado é esse? Mas eu vou explicar, fica tranquilo. Então, assim, se você estiver na data em que a sociedade ela for dissolvida irregularmente, você pode responder por essa dívida tributária. O que é dissolvida irregularmente? Sabe aquela empresa que não está dando certo e você fala assim, olha, isso aqui não está funcionando. Eu não tenho mais condição de manter essa empresa. E simplesmente você entrega o ponto que estava alugado para você ter o seu negócio ali, você fala, não quero mais, chama ali o proprietário e fala, ó, tá aqui as chaves, vamos rescindir o nosso contrato, eu vou fechar, baixa as portas e vai embora. Pronto. Nesse caso, estamos diante de uma dissolução irregular, porque para você dissolver regularmente a sociedade, você precisa solicitar a baixa junto aos órgãos. Sabe aquela burocracia que você teve para abrir a empresa? Então, você tem a mesma ou pior para fechar. Então, você tem que protocolar um pedido de extinção, de baixa. E aí, após todos os trâmites burocráticos, aí sim, essa sociedade ela está baixada de forma regular. No seu caso, que você baixou as portas e foi embora, isso se chama dissolução irregular. Então, se você era sócio na data em que a empresa ela foi dissolvida irregularmente, sim, as dívidas tributárias dessa empresa, elas podem alcançar o seu bolso, o seu patrimônio, tá bom? Além dessa, existe ainda outra possibilidade, que mesmo você sendo ali um ex-sócio, pode fazer com que você responda pelas dívidas tributárias da empresa. Essa segunda possibilidade, ela está relacionada ao fato de você praticar atos, você sendo um sócio com poderes de gestão, isso é importante que fique bem claro, porque não é qualquer sócio, é um sócio com poderes de gestão. O que é um sócio com poderes de gestão? Um sócio administrador, um sócio gerente, aquela pessoa que tem poderes de decidir pela empresa, um mandatário, que é um procurador. Então, se você é uma dessas pessoas e pratica algum ato, sendo que esse ato está infringindo lei, infringindo contrato social ou estatuto, tem que obedecer essas condições, digamos assim. É somente nesses casos que aí sim é possível alcançar o seu próprio patrimônio para satisfazer a dívida tributária. Não é só o mero inadimplemento, ou seja, a empresa não pagou o tributo e você era sócio gerente. Pode, então, o fisco vir cobrar isso de você? Pode a Fazenda Pública vir cobrar isso de você? Não. É só se você praticar algum ato com excesso de poderes, infração à lei, e que esse ato fez nascer a dívida tributária. Aí sim, se você fez nascer uma dívida tributária por conta desses atos que fizeram ali o excesso de poder, infração à lei, aí sim você pode responder pela dívida tributária, tá bom? E antes de eu contar pra você o final da história do nosso cliente, o que aconteceu, Jéssica? Ele estava infringindo lei, ele deu causa à constituição do tributo, ele participou da dissolução irregular, ele estava nos atos constitutivos, na data da dissolução irregular da empresa, teve dissolução irregular, eu vou te contar o que aconteceu. Mas antes disso, eu quero que você deixe o seu like nesse vídeo, se tá fazendo sentido pra você o que eu tô trazendo, se a informação que eu tô trazendo pra você é relevante, se isso já aconteceu com você, deixa nos comentários para que esse vídeo chegue para ainda mais pessoas que possam estar em uma situação parecida com o que aconteceu com o nosso cliente. E agora vamos ao fato. No caso do nosso cliente, ele não era sócio administrador, ele não tinha poderes de gestão sobre essa empresa. Ele também não estava na empresa, ele não estava mais no contrato social daquela empresa na data da dissolução irregular da companhia. E pior do que isso, gente, o débito, ele foi prescrito de forma intercorrente. O que é a prescrição intercorrente? Se existe um processo de execução fiscal e não é possível encontrar o devedor, existe um lapso temporal que impede a Fazenda de continuar perseguindo aquele crédito tributário. Imagina você está seguindo sua vida em 2023, você recebe uma cobrança de um tributo do ano de 2000, por exemplo. Não faz sentido mais. Você nem sabia da existência desse débito e só agora você é notificado. No caso dele não foi exatamente esses anos, mas já tinha decorrido o lapso temporal que impedia que a Fazenda viesse buscar dele, mesmo que ele tivesse praticado ali um fato com excesso de poder, que não foi o caso, mesmo que ele tivesse na data da dissolução irregular da companhia, que também não foi o caso, a Fazenda nem mais podia cobrar aquela dívida. Por quê? Porque ela já tinha perdido o prazo, considerando a prescrição intercorrente. E essa prescrição intercorrente, ela acontece já com a ação de execução fiscal em andamento, ou seja, o município percebeu que existia um débito de IPTU que você não quitou, ele entrou com a execução fiscal dentro do prazo, ou seja, lembra dos sistemas informatizados? Ele se valeu disso, entrou com a execução fiscal dentro do prazo, até aí, correto, mas
a ação ela perdurou por mais tempo do que deveria para que ele encontrasse o devedor, encontrasse bens para satisfazer a dívida e fizesse com que esse dinheiro fosse para os cofres públicos. Então lembra que eu falei lá no começo do vídeo que precisa cobrar do jeito certo? Por isso é importante sempre você estar assessorado por um profissional que seja capacitado e daquela área específica, porque ela vai ter a capacidade técnica para verificar todas as possibilidades, para entender se aquele tributo pode ou não pode mais ser cobrado, tá bom? Então é isso, eu espero que esse vídeo tenha sido útil para você, que de alguma forma, se isso aconteceu com você, você já saiba que existe uma série de institutos que você pode lançar a mão, você pode se valer para não pagar aquela dívida, porque ela não pode mais ser cobrada. E se você conhece alguém que está passando pela mesma situação, encaminha esse vídeo, porque ela já pode se valer dessa informação para economizar aí um dinheirinho bom referente a IPTU, tá bom? E como sempre eu encerro o nosso vídeo dizendo que eu te espero no nosso próximo vídeo.